Uma das perguntas que você não deve fazer para mim é quando eu durmo. Se você começa a me perguntar isso, eu começo a te olhar assim, com um olhar de mil jardas, assim. Mas vamos lá, vamos falar sobre controle, né? Quanto mais controle, menos controle. Esse é um tópico muito interessante em algumas histórias. E vamos ver o que isso tem a ver com a nossa vida depois da vinheta. Aí esse é o momento que você imagina uma musiquinha tocando, umas letras assim, conversa com uma, que essa é a vinheta. Não, Cavaleiro Intergaláctico? Olá, pessoal. Eu sou o Márcio Signorelli e hoje eu queria que vocês se acordassem um filme da Disney, o Aladdin. O final do Aladdin, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, não é do filme live action, não, que eu nem assisti esse filme, mas o desenho, né? Quem é millennial aí vai se lembrar desse desenho. E no final do filme do Aladdin, tem um diálogo entre o Jafar e o Aladdin, que é mais ou menos assim: o Jafar se transforma em uma cobra, né? Numa cobra monstruosa, e fala assim: olha, como é que você pensou que você ia derrotar o ser mais poderoso da Terra? O Aladdin fala: poderoso uma conversa. Mais poderoso da Terra uma conversa. O gênio tem muito mais poder do que você. Ele deu o seu poder e ele pode tirar. E aí o Jafar pensando: tá certo, né? O gênio realmente tem mais poder do que eu. Então vou eu mesmo me tornar um gênio, né? E ao se tornar um gênio, ele ganha mais poder de fato, né? Ele se torna o ser todo-poderoso, mas ele ganha as algemas, né? As algemas, né, pregam assim nele e ele é obrigado a agir como gênio, ou seja, a conceder três desejos no universo ali do Aladdin. Isso é uma realização na história, né, de um paradoxo, que é quanto mais poder, menos liberdade, e por isso, como liberdade é em essência poder, quanto mais poder, menos poder. É um paradoxo, mas ele é muito verdadeiro. Esse motivo, né, a respeito do poder, não está apenas na versão da Disney do Aladdin, né? Está em diversas histórias. Existe uma parlenda nos contos de fada. Eu assisti uma vez um desenho das virtudes, eu não sei o nome desse desenho, mas eu acho que era o desenho das virtudes, uma coisa assim, tinha uns animaizinhos, contavam uma história. E eles contaram também essa parlenda de um trabalhador que ganha o poder de ter o desejo que ele quer. E aí ele quer ser um homem rico, aí ele vira um homem rico, aí ele se cansa de ser um homem rico, ele quer ser o imperador, aí ele vira o imperador. Aí ele fala: não, mas o sol é maior que o imperador, eu quero ser o sol. Aí ele vira o sol. Não, mas as nuvens tapam a meia luz, então eu quero ser as nuvens, então ele se tornou as nuvens, né? Não, mas a chuva destrói tudo, mas não move a montanha, então eu quero ser a montanha. Aí ele virou a montanha, aí ele viu um trabalhador tirando lá as pedras da montanha, ele falou: olha, ele está tirando as minhas pedras, eu quero ser o trabalhador, né? É uma o motivo do poder está aí, assim, de certa forma, o humilde trabalhador, ele tem mais poder do que a montanha, que tem mais poder que as nuvens, que tem mais poder que o sol, que tem mais poder que o imperador, que tem mais poder que o homem rico, etc. Também existe um curioso conto de fadas que está registrado pelos irmãos Grimm, de um sujeito que encontra um gênio na garrafa, e o gênio é mau, né? O gênio quer matá-lo.
E aí o gênio fala, mas eu sou todo poderoso, né? Eu sou o poderoso Mercúrio, né? Assim fala o gênio, né? E o homem fala assim, você não é poderoso nada, eu quero ver você ficar grande como uma montanha e pequeno como uma formiga. Aí ele fala, não, eu fico aqui, grande como uma montanha e pequeno como uma formiga. E quando ele ficou pequeno como uma formiga, ele colocou na garrafa de novo. Bom, ele foi, portanto, traído pelo próprio poder. E assim há várias histórias na literatura, né? Você tem o próprio Tolkien com o Senhor dos Anéis, em que Saruman, né, que é o poder do anel, né, para manter o mal longe, mas ao fazer isso ele está se corrompendo. Você tem o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tem aquela frase, né? Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. O que são as responsabilidades, né? São as incumbências que você tem que fazer, né? Com seu poder, né? Então, assim, ter mais poder, na verdade, você tem menos liberdade. Tendo menos liberdade, você tem menos poder, né? Então, isso é um tema que está nas histórias e que a gente se depara com ele frequentemente. Eu estou revisitando algumas óperas do Wagner, entre elas a Valquíria. E a Valquíria é uma ópera muito interessante, porque nela o deus dos deuses, né, que a gente chama Odin, mas lá na ópera é Wotan, não consegue aquilo que ele quer, que é um herói livre. Né? E ele se vê obrigado a deixar esse herói perder uma luta. Pior, ele se vê obrigado a garantir ao inimigo a vitória dessa luta, né? A mandar a Valquíria para garantir a vitória do inimigo. Isso porque ele criou esse herói para que ele fosse um homem livre da lei dos deuses. E sendo livre da lei dos deuses, ele pode fazer aquilo que um deus não pode fazer, que é resgatar ali o tesouro ali do Nibelungo. Aí, para você saber a coisa com mais detalhes, você tem de assistir a ópera por si mesmo e ir atrás da história, né? Mas assim, ele não pode criar esse herói, porque o herói que ele cria é sempre uma expressão da sua própria vontade. Assim, ele cria até a ocasião em que esse herói foi criado foi uma vontade do Otan. Então ele esse herói não poderia realizar a tarefa. Tendo isso em mente, o Wotan se coloca como a criatura mais triste do universo, a mais miserável do universo. Ele que é o Todo-Poderoso, que é o Deus dos deuses, porque ele mesmo não é livre. Ele mesmo não tem o poder de desafiar o próprio poder. Ele é escravo de suas próprias leis, né? Isso me deixa até arrepiado quando fala, porque é realmente muito bonito, né? E é talvez a expressão máxima na cultura desse paradoxo, né? Quanto mais poder, menos poder. Na ópera do Wagner, Lohengrin, e aí, se eu estiver pronunciando, qualquer nome que eu estiver pronunciando errado, vocês relevem aí, vocês me perdoem. Mas no Lohengrin tem uma personagem protagonista chamada Elsa, que não pode saber a identidade do cavaleiro com o qual ela se casou. E aí, para saber como é que a coisa chegou a esse ponto, você tem que assistir a ópera, né? Não vou dar tudo de mão beijada. Mas ela não pode saber, e na verdade ninguém pode, né? O cavaleiro não pode revelar esse segredo, e a única que tem o poder de fazer com que ele revele esse segredo é ela, é a própria Elsa. O rei não tem esse poder, os cavaleiros do reino não têm esse poder, o inimigo dele não tem esse poder, só ela tem o poder de pedir uma satisfação para ele de quem ele é. Né? E ela, embora tenha prometido que nunca faria isso, nunca perguntaria a ele quem ele é, por insegurança, por medo de que ele fosse abandoná-lo, de que da mesma forma que ele chegou, ele partisse,
ela pergunta quem ele é e exige uma resposta, né? E bom, a resposta é que ele é um cavaleiro do Graal, né? E um cavaleiro do Graal não pode ser reconhecido como tal e que por isso, assim que ele deu a resposta, ele precisa ir embora. E assim, Elsa, né, querendo, usando de seu poder para afastar dela aquilo que fosse, aquilo que foi o seu pior medo, acaba aproximando o destino trágico, né? Acaba aproximando aproximando de si o seu pior medo, que é que o cavaleiro a deixasse. Eu acho muito curioso como é moda, né? Atribuir ao Wagner responsabilidades por uma ideologia obscura ali do início do século XX, que sobre a qual eu não quero comentar, mas a verdade é que as obras de Wagner estão cheias de menções sobre como a sede de poder corrompe, né? E como o próprio poder ele é em si insuficiente, ele é um paradoxo, né? Quanto mais você tem poder, menos poder você tem, na verdade. Só que essa advertência não é apenas para deuses, para feiticeiros, para esposas de cavaleiros, né? Para a esposa de um cavaleiro do grau. Não, essa advertência é para você. Por exemplo, é interessante como essa relação de Wotan com Sigmund é uma relação paterna, né? E a relação dele também com a Valquíria, que o desobedece, também é uma relação paterna. E, e é muito interessante, assim, eu não sou pai, então eu não tenho como puxar a orelha de pai nenhum, mas vamos pensar, vamos imaginar situações, né? Que eu acho que os pais, eles querem o que é de melhor para os filhos, né? Isso é um desejo que eu vejo em muitos pais que acaba sendo até visceral. E com esse desejo vem a tentação de querer controlar a vida do filho, né? Então, assim, às vezes, né, tem pais que chegam a querer escolher para o filho a carreira dele e etc. A mãe geralmente tem também uma obsessão por controle, mas mais na área da quais influências que o filho vai ter, o que o filho está assistindo, essas coisas, né? Bom, até certo ponto, os pais têm que ter, sim, um controle sobre a vida dos filhos, mas se você quiser transformar a vida dos seus filhos, né, na expressão de sua própria vontade, não é que seu filho não vai ser livre, você não vai ser livre. Imagina, né? Só com esse desejo, o tanto de neurose que virá à sua cabeça, né? Você vai acabar como o Wotan, escravo de suas próprias leis. Mas é claro, né? Você não é um ser todo-poderoso. Você vai ser naquele mundinho que é o seu mundo, o escravo de suas próprias leis. E bom, você provavelmente não é uma esposa de um cavaleiro do Graal, né? Que está me assistindo. Se for, depois me passa aí no direct onde é que está o Graal, porque eu gostaria muito de ver. Mas em geral não é, né? Talvez você seja apenas uma namorada de um rapaz bonito da paróquia. E você pode ter ali poder, né, sobre onde ele está, poder para saber, né, onde ele está, com quem ele está conversando, no que ele está pensando e etc. Pode ser que ele dê mais satisfação a você do que daria a própria mãe. E, sabe,
muitas vezes em conteúdos assim na internet aparece, o controle é uma ilusão, né? Você acha que você está controlando, mas eu não penso assim. Eu acho que às vezes o controle existe. Eu acho que às vezes você tem ali realmente o poder de saber certas coisas, ou você, né, você tem ali os stories do Instagram, por exemplo, né? Você está ali olhando os stories com uma habilidade de GeoGuessr, né? Assim, você sabe só de olhar onde ele está em 5 continentes, você saberia, né? Qual que é o lugar em que ele está. Mas aí, exercer esse poder vai fazer com que ele fique mais próximo ou mais distante? Exercer esse poder vai dar aquilo que você quer? Querer mais poder vai dar a você aquilo que você quer? Olha que Elsa é uma mulher, né? É muito pura, muito virtuosa e por desconfiança perdeu seu esposo, que era um cavaleiro do Graal, né? E quanto a nós? A gente tem que sempre que se lembrar que ter mais poder é ter menos poder. Ter mais controle é ter menos controle. Ter em mente esse paradoxo, tentar entender esse paradoxo nas diversas situações da nossa vida é dar passos para a verdadeira liberdade. E é isso, pessoal. Eu não tenho como agradecer, né, a grande honra que é ter aqui a sua companhia. E eu também não tenho como, né, eu não tenho poder para obrigá-lo a curtir este vídeo, a se inscrever no canal se você não é inscrito e de ativar o sininho, as notificações, para que você veja, né, quando os vídeos aparecem. Mas se você fizer isso, né, eu serei muito grato, eu serei muito grato a você. E eu serei também grato se você compartilhar este vídeo para aquela pessoa que precisa meditar sobre essa questão, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.